É o cristão e os animais, mais sábios que os sábios. Amém? Todos acharam? Provérbios 30, versículo 24 ao 28. Antes eu quero ler alguns textos, você pode anotar. O texto base é em Provérbios 30. Que texto, pastor? Por exemplo, o Salmo 92 diz sobre o cristão e os animais, não é isso? Vamos ver o que a Bíblia fala. Por exemplo, no Salmo 92, o salmista no versículo 10 diz: porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim um óleo fresco. Então Deus, Ele pode nos trazer esta unção. Boi selvagem às vezes você e eu precisamos dessa unção, desse poder e agir, tomar atitudes. No Salmo, anote aí, 103, no versículo 5, a palavra do Senhor diz: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, a águia é um animal cheio de virtudes, né? Por exemplo, ela, quando vem uma tempestade, em vez de ela ficar embaixo, ela alça um voo maior para furar a tempestade. Se ela ficar embaixo, ela vai poder pegar um raio, pode até morrer. Ela tem uma visão de longo alcance. Ela enxerga a sua presa já a quilômetros de distância. Ela anda às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, se não todas, sozinha. Não anda em bando como o abutre, o urubu, outros animais. Então, tem essas comparações, por exemplo, em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, 31 diz: vós ovelhas minhas, agora a ovelha, né? Ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então somos como ovelhas, considerado como ovelhas. Então tem muita representação e comparação, né, dos animais na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre 4 animais mais sábios do que os sábios. É onde eu pedi para você abrir. Então preste atenção nessas características desses animais. Versículo 24, Provérbios 30, diz assim a palavra do Senhor: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Arganazes, gente, é uma espécie de um coelho selvagem. Perdão. Chamado também de quero-grilo, né? E o verso 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. E o 28. O geco, ou geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Uma espécie de lagartixa. Algumas versões da Bíblia, eu já vi, não sei se é a corrigida, fiel, fala de aranha. Você pode encontrar uma diferença aí, mas é o mesmo sentido e elas, a mesma função, você vai entender no decorrer da palavra. Ainda aqui, falando da sabedoria de Deus, Eclesiastes, capítulo 7, anote aí, você que acompanha a mensagem conosco, eu sempre peço para você trazer uma caneta, para anotar o texto. Eclesiastes 7, verso 12, diz assim: porque a sabedoria serve de defesa, ou seja, protege, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Ou seja, a pessoa tem dinheiro, então ela tem um certo nível de proteção, ela bota cercas eletrificadas na sua casa,
faz seguro de vida, seguro da casa, seguro do carro, paga seguranças. Mas você sabe que não adianta muito, né? A gente vê nos noticiários. E quando tem que acontecer e vai lá, o diabo usa mesmo, e a pessoa usa o diabo, e vai lá o ladrão, e não é verdade? Quando não é um, é outro. Porque tem gente ruim, né? Tem gente maligna mesmo. Então, nós temos que entender que há um mal nessa terra, que só Deus pode proteger. Mas o dinheiro traz uma certa proteção, é verdade também. Sim ou não? Então, preste atenção nisso. A sabedoria, ela serve de proteção como o dinheiro também serve. Só que ela é muito mais excelente, é superior, porque ela dá vida, ela traz vida, a pessoa sábia. Por isso nós vamos aprender com esses 4 animais aqui. Salomão diz, Provérbios e Eclesiastes, Salomão, livro de Salomão, diz que há coisas muito pequenas na terra, 4. Porém, elas são mais sábias do que os sábios. Primeiro, verso 25, vamos lá. Perdão, gente, saindo de um resfriado. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Ou seja, qual é a sabedoria aqui? Planejamento. Ela planeja já. Então, o que devemos aprender com a formiga? A sua pequenez, a sua fragilidade é compensada pela sua diligência. Ou seja, elas estão pensando no inverno, no verão. Todo verão elas já estão se antecipando, você vê, né? Elas passam já acumulando as comidas, tudo, vai lá para a sua toca, o formigueiro, e elas já estão se antecipando. Ou seja, ela sabe, e nós devemos aprender com a sabedoria desse pequeno animal, que o tempo bom, o verão, não vai durar para sempre, gente. Então é a saúde da pessoa, é o dinheiro, as finanças, a idade, não é isso? Vai passando. As estações não vai ficar só no verão, vai vir o inverno, vai vir o outono, vai vir primavera, vai vir outras estações. Isso se aplica também à nossa vida, à nossa saúde, ao dinheiro, à idade da pessoa, ao trabalho, ao que estamos vivendo no mundo, né? A pessoa pensa sempre que vai ter dias bons, não. Há um texto aqui em Eclesiastes também, capítulo 11, verso 8, que diz: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos os dias. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, esse planejamento em que área da nossa vida? Todas as áreas. Planejamento na vida espiritual, a começar. Planejamento na saúde física. Planejamento no casamento. Planejamento financeiro. Pastor, mas Jesus disse que a gente não deve viver ansiosas, com ansiedade quanto o que havemos de comer, beber. Jesus está condenando ali a ansiedade, a preocupação excessiva, sem colocar ele em primeiro lugar. Não é o planejamento, não é pecado a pessoa planejar. Tiago também fala, pastor. Tiago fala que em vez de nos preocuparmos aonde vamos comprar, vender, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser e vivermos, aí eu vou comprar, vou mudar, vou negociar. Ali está sendo condenado a pessoa planejar, fazer os seus projetos, os seus planos e não colocar Deus em primeiro lugar. Então, é isso que está sendo condenado. Carro de som, né? Então, primeiro, Jesus está condenando ali a preocupação excessiva. E Tiago, ali, o Espírito Santo, através do apóstolo Tiago, o planejamento sem o envolvimento de Deus. Mas não é pecado, pelo contrário, a Bíblia diz que é sábio, é sabedoria a pessoa planejar. Então, esse pequeno animal já nos ensina isso. As formigas têm povo sem força, mas no verão já se antecipa, planeja. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aprendamos com esse animal, né? Segundo animal, versículo 26, acompanha aí. Os arganazes, povo não poderoso, é o quero-grilo, né? Coelho selvagem. Você vê, parece um coelhinho mesmo, só que a espécie dele é diferente. Contudo, fazem a sua casa nas rochas.
Jó também fala que a águia, né? Ela se remonta lá nas rochas também. Está lá no livro de Jó. Então, esse outro animal fala de quê, pastor? Fala de segurança, estabilidade, proteção. A sua casa não está sobre areia, não está sobre um lugar fácil de outros irem lá, ou predadores, ou homem, ou ser humano, irem lá para derrubar ou para fazer o mal, ou o que for, né? Eles se protegem. Então, estabilidade e segurança. Habitam nas fendas das rochas, lugar seguro. Lembra do Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, é sabedoria de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo. A pessoa ter estabilidade e segurança na sua vida. O Senhor Jesus disse lá em Mateus, anote aí, Mateus capítulo 7, verso 24. Perdão. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque os rios se inundaram. Então, veja que Jesus já falava, né? Quando os rios inundar, sempre vai inundar. Só que aí, pastor, as casas, igual essa tragédia que estamos passando lá no nosso país, no sul do país, aí foi mais grave, né? E oramos e continuamos intercedendo por todos, em nome do Senhor Jesus. E ajudando aqueles que podem, né? Também, da forma que puder. Então, Jesus disse que é assemelhado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, esse Esarganazes, o coelho selvagem, fala disso, né? Segurança. Ouvir e praticar. Quem são esses que Jesus falou que edificou sua casa sobre a rocha? Quem ouviu a palavra e praticou. Então, não é só ouvirmos, aprendermos, é praticarmos tudo aquilo que Deus está falando. Quem está entendendo? Glória a Deus. Praticar, tem que praticar, gente. Se não praticar, não tem mudança. Não adianta aprendermos aqui a sabedoria dos animais e chega na hora, a pessoa ela não se projeta, não se planeja, não se preocupa, vai lá para o supermercado, não faz uma lista, compra aquilo que nem precisava. E eu esqueci, agora o dinheiro acabou. Não planejou. Não planeja no seu trabalho, não planeja o casamento, não planeja na sua vida, não planeja na sua família. Como as formigas. E o que mais? Estabilidade na família. Fala de investirmos tempo em oração, como fizemos hoje já. Mas também na sua casa. Não tem culto todo dia, não é isso? Não tem culto toda hora. Então é de manhã, de tarde e de noite. Separa um tempo lá, oração pela família. Para ter estabilidade na nossa casa não tem jeito. Começa com a oração. Depois, pastor, diálogo. Conversar com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa. Tem hora que não adianta conversar. Mas tem momentos que você vai ter que parar e falar. Vai ter que conversar. Dialogar. Não é brigar, não é discutir. Tem horas que vai ter que calar. Tem horas que vamos, em vez de calar, vai ter que falar. Não é isso? Eclesiastes 3 diz: há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Então quem falou que é só para se mostrar amável? Às vezes tem que se mostrar aborrecido. Está na Bíblia. Eclesiastes 3. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Se a pessoa não se mostra aborrecida, não, eu posso continuar falando, posso continuar maltratando, posso continuar fazendo isso, aquilo. A pessoa sempre está engolindo. Não, eu sou crente, eu sou cristão. Quem falou isso? Está na Bíblia. Quando Jesus fala, aquele que te ferir numa face, vire a outra face, não é a pessoa, você é saco de pancada, vou aceitar tudo e tudo. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer, dê outra chance, outra oportunidade. Pastor, mas eu já dei e a pessoa nunca quer. Então você vai ter respaldo na palavra de Deus, alguns pontos, algumas situações para agir, né? E direito diante de Deus e direito diante dos homens, pela lei dos homens também, que as autoridades são constituídas por Deus. Quem entende, diga amém. Amém? Então, estabilidade, não só frequentar uma igreja, mas aceitar o Senhor Jesus. Eu aceito, agora eu vou ser uma testemunha do Senhor. Então, jogava, bebia, se drogava, a pessoa agora larga esses vícios, larga as coisas erradas, né?
aquilo que desagrada a Deus, que Deus já falou e tem falado. Ela busca o batismo agora com o Espírito Santo, já se batizou nas águas, é o próximo passo. Ela firma os passos para ter estabilidade na sua vida espiritual, na família, como falamos, dialogando. Ou seja, não só falando a uma frase que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Entendeu? Igual um filme desse, eu nem sabia que tinha, que agora não tem mais censura, né? Até nessas novelas, no dia a dia, você vê palavrões. Assistindo um filme, a filha xingou lá, um palavrãozinho lá, e a mãe falou: não fala isso, não pode falar isso. Aí daqui a pouco ela vai e repete o que a filha falou. Eu lembrei agora. Então, ou seja, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Pais que diz: você não pode fumar, não pode beber, mas ele fuma, bebe. Mente, não pode mentir, mas mente. Eu posso, mas você não pode. Então o primeiro passo é estabilidade, é sermos exemplos para a nossa casa, para a nossa família. Glória a Deus. Estabilidade financeira, como os arganazes, sabedoria de Deus. Os animais mais sábios do que os sábios, lembra? Ou seja, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nos votos, valorizar o trabalho, a provisão que se tem e poupar. Sobrou, Jesus, quando multiplicou os 5 pães, o Senhor Jesus, e os 2 peixes, sobrou. Você vai ver lá no texto. No texto ele disse o quê? Olha, vai lá e guarda tudo. Tem pessoas que não guardam. Sobra um pouquinho, ela já quer gastar de novo. Nunca vai ter estabilidade financeira. Então Deus nos abençoa, nos prospera, é só para trazer o dinheiro para a igreja, pastor, para ajudar a obra? Não. Você dizima, eu e você dizimamos, ofertamos, o pastor também trabalha. Nós dizimamos, ofertamos aqui na casa de oração. E estamos colocando, né, no letreiro embaixo desses vídeos, pedindo ajuda também. Tem irmãos, tem pessoas que não são membros da igreja que também ajudam e podem ajudar a igreja aqui, o nosso ministério. E Deus vai recompensar e abençoar a todos. Glória a Deus. Então, voltando para o texto, acompanha aí. Estabilidade financeira, não é isso? Valorizar aquilo que nós temos, poupar, não desperdiçar. Para então prosseguir para outro nível. É assim que a pessoa vai ter estabilidade financeira e vai progredindo. Fim da ano, entra ano, ela vai prosperando. Glória a Deus. Estabilidade no ministério, manter o que Deus tem nos dado, proporcionado através dos dons, talento e multiplicando. A posição no cargo, nós vamos ter aqui outros obreiros, obreiras aqui na igreja. Quem sabe pastores, pastoras, missionários. Então a pessoa vai tendo estabilidade. Já viu a pessoa que sobe? Tem muitos que Jesus falou, né? Não ouve a minha palavra e não pratica, até constrói. Pessoas constroem casamento, carreiras profissional, saúde, mas tudo foi construído sobre areia. De repente, então nós temos que construir tudo. Sonhos, planos, casamento, carreira, tudo estabilidade, com estabilidade. Como? Ouvindo, praticando e com a sabedoria de Deus. Tudo para a glória de Deus. Lembra? Minha saúde, minha família, prosperidade, tudo em primeiro lugar para a glória de Deus. É o Salmo 92, não foi? Que a gente leu. Na velhice ainda darão frutos para anunciar que o Senhor é reto. É para a glória de Deus. Quem está entendendo? Amém? Tem ninguém dormindo não, né? Dorme não, cochila não. Acorda aí para ouvir a palavra. Estabilidade na saúde física, emocional. Assumir que o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ah, mas eu tô resfriado, pastor. Tô com câncer, tô com uma enfermidade. Tá se tratando? Não tá tentando a Deus? Tá indo no médico? A medicina não é do diabo, é de Deus? Mas também toma posse. Jesus já me curou, eu creio, e vai orando. Vai tomar o remédio? Senhor, consagra, eu creio na tua provisão, porque Deus opera com e sem os remédios. Agora, Deus não operando, pode ter o melhor médico do mundo.
a medicina está avançando, dá tudo errado, não adianta. Vem vírus, vem bactéria que ninguém nunca conheceu como vem, né? Há um tempo atrás, acho que a gente não pode falar o nome, né? E muitos morreram. Pessoas ricas, não tinha cura, não tinha vacina, não tinha nada. Então, estabilidade buscando em Deus, na saúde física e emocional. Paramos no verso 27, não é isso? Então, olha, o primeiro animal, lembrando, as formigas, depois arganazes, formiga, planejamento, os arganazes, estabilidade. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Está ouvindo não, né? Está entendendo não, né? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ver se vai sair a sua voz aqui na mensagem. Verso 27 agora. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos, juntos, unidos, andam em bandos. Para o mal, né? Por quê, pastor? Porque fala de unidade, porque aquilo que um só demoraria anos para fazer, com a unidade deles, eles criam um alto poder de destruição, perdão. Eles destroem colheitas inteiras, porque atacam em grupos, fazem rapidamente o que cada um isoladamente não iria fazer, levaria anos. Então nos fala de não vivermos isolados, sozinhos. Não, eu não vou na igreja, eu vou ouvir aqui na mensagem na minha casa, eu vou ficar aqui, eu vou ficar, entendeu? Provérbios 18, né? Deixa eu ver se eu lembro, é isso mesmo. Provérbios 18, verso 1 diz: aquele que se isola busca seu próprio interesse e está se levantando contra a verdadeira sabedoria. Então não podemos ficar isolados, tem que estar unidos aqui na igreja, unidos em oração, unidos aonde Deus está nos projetando e plantando. Amém, pessoal? Para grandes conquistas e vitórias, tem que se unir, não adianta ficar sozinho. É marido, esposa, filho, filha, membros da igreja, irmãos. Você tem que, juntos, nós orando juntos, a unidade. Jesus disse: se dois entre vós concordarem na terra, será concordado no céu. Então até a nossa oração com mais uma pessoa já é diferente de orarmos sozinhos. Então temos que orar mais em família, lá na sua casa, chamar o marido, a esposa, o filho, o pai. Pastor, não é crente, não aceita, não concorda, então você ora sozinho, mas aproveite momentos especiais, né? É Natal, é aniversário, é como hoje, Dia das Mães. Vamos fazer uma oração aqui e unir a família, orar junto, porque quando estamos unidos, as coisas se movem de forma diferente. É a sabedoria aqui, ó, dos gafanhotos. Você sabe que Deus ficou preocupado. Pastor, que isso? Heresia? Não. Gênesis, capítulo 11. Acho que não precisa nem de ajuda para abrir. Vamos ler. Gênesis, abre aí. Gênesis 11. Primeiro livro da Bíblia. Deus ficou preocupado. Ó. Capítulo 11, no versículo 5 em diante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Viu quando a gente fala? Você tem que seguir a direção da igreja, do pastor, para falar a mesma língua, estar unido. Isto é apenas o começo. Veja que é Deus que está falando. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Perdão mais uma vez. Então, gente, Deus viu que o povo na união, eles iam chegar àquela torre de Babel, confundiu as línguas ali, agora cada um não entendia a língua do outro, para que eles não estivessem mais unidos. Olha como é que é importante a união. No Evangelho de Marcos, capítulo 3,
O Senhor Jesus, no verso 24, diz: se um reino ou casa estiver dividido ou dividida contra si mesmo, tal reino ou casa não pode subsistir. Está vendo? Por isso que lá em Gálatas fala, né? Gálatas 5, as obras da carne. Porfia, que é uma teima, a pessoa teima, eu quero assim, eu quero assado. Por que não fez assim? Por que não fez assado? Por que não faz dessa maneira? É trabalho, é em casa, é na igreja. É obras da carne, o que não é por mim é contra mim, disse Jesus. Então a união, até o reino do mal, Jesus falou, porque estavam chamando ele de maioral dos demônios. Aí Jesus disse, né? Olha, se o reino das trevas estiver dividido, não vai reinar. Até o diabo lá no seu reino não é dividido, é unido. E como é que você e eu vamos querer dividir? Vamos querer ir um para um lado, outro para outro lado. Eu não concordo com isso. Por isso que Deus estabelece, tem um pastor na igreja, um líder, uma liderança, uma autoridade espiritual para dar a diretriz, a direção, para que todos juntos, venhamos juntos, numa mesma linguagem. Quem entende, diga glória a Deus. Amém, pessoal? Nos unir. Então isso é sábio. Quem anda para o lado contrário está no lado da tolice. Está sendo insensato. Pastor, mas eu não concordei com aquele ato. Então a pessoa sai debaixo da autoridade em paz, sem rebeldia. Aí ela busca outra igreja, né? Outro pastor, mas ela não divide. Ela não, né? Há situações, há casos que não tem como. Aí é diferente, é próprio Deus dar uma direção. Mas a pessoa que faz em paz, ela não está dividindo, ela está agindo sobre a direção de Deus, sem quebrar os princípios de Deus. E unidos, juntos, então como igreja de Cristo. Há várias igrejas, mas fora as questões não fundamentais, todos creem, né? Então nós temos que estar unidos, porque Jesus vai buscar uma igreja só, não a igreja A, B, C, D ou E, não é verdade? Então, os gafanhotos é a sabedoria desses animais, é o que devemos ter, de andarmos juntos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Verso, para terminar, 28, quarto animal. O geco ou geco, né? A lagartixa, pronto. Como eu falei, algumas versões da Bíblia pode estar aranha, né? Fala de quê? Fala de ousadia e ultrapassar os obstáculos. Embora ela pequena, ela está em todos os lugares, até nos palácios dos reis, não é isso? Lagartixa, aranha, está em todo lugar. Sempre tem que limpar aqui, ó, que volta e meia tem uma telha de aranha aqui, mesmo limpando, toda vez está aparecendo aqui. Então elas, não importa, no altar, né? E aonde estiver, que sabedoria é essa? Ousadia, ultrapassar os obstáculos. A lagartixa, o geco, embora seja pequenininha, não há limites de acesso a lugar nenhum para ela. Não importa, então, quem você é hoje, quem eu sou, aonde nós estamos, em Deus nós podemos ir e alcançar outros níveis. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Pastor, mas eu já estou avançado em idade, eu tenho limitações, eu tenho que andar, temos irmãos aqui, né? Tem que andar de muleta, outros eu tenho que estar na cadeira de rodas. Não importa. Eu vejo esses vídeos, né, na internet, quantos até deficientes sem braço. Tem um sem braço e sem pernas, está pregando, evangelizando nas igrejas, sabia? E é assim. Não tem limitações, são exemplos. E às vezes nós temos, pastor, não tenho tanta saúde assim, mas tem, você não está, eu e você não estamos respirando aqui com um cilindro de oxigênio. Tem gente agora que só está respirando se tiver. Sem o cilindro vai morrer. Ligado a uma máquina. Então nós temos que ousar mais em Deus. Podemos ir e alcançar coisas grandes. Não importa, não importa onde eu moro, aonde você mora, aonde nasceu, se veio de família. Lembra que falaram? Foi Filipe, né? Não, foi Natanael. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque falaram, o Messias veio de Nazaré, Jesus Cristo.
É como se você falasse, alguém que vai criar alguma coisa, um cientista, ou vai ser o próximo presidente. Veio daqui, do nosso bairro, aqui de Parque Araruama. Alguma coisa, que nada, da minha família. Não. A sabedoria desse animal é isso, fala disso, ousadia. Em Deus nós podemos. Não diga que não é importante, que não pode. A pessoa vai se capacitar, né? Vai aprender, vai estudar, vai se esforçar, vai fazer a sua parte para poder conseguir alcançar em Deus aquilo que ela deseja. Mas olha isso aqui. Derrotemos os nossos gigantes em nome de Jesus. Amém, gente? A sabedoria desse animal nos ensina e nos faz lembrar desse texto aqui em 1 Coríntios capítulo 1. Anote aí, 1 Coríntios 1, 27, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, vergonhosas deste mundo as coisas vis, vergonhosas desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que ninguém possa dizer, eu sou capaz, a pessoa tem a sua carreira, tem seu cargo nesse mundo, tem seu emprego, e ela diz, não, eu posso, eu sei, eu estudei, eu fiz, eu faço. 1 Coríntios 1, 27 fala ao contrário. Ou seja, Deus não escolhe os capacitados, os que se acham capazes, mas Ele capacita os escolhidos dele. Diga aleluias, glória a Deus. Agora, deixa eu fazer aqui um adendo, né? Porque na parábola dos talentos, Jesus conta que o Senhor deu os talentos a cada um segundo a sua capacidade. Então nós temos que em Deus nos capacitar também, entendeu? E ele recebeu mais depois que ele foi fazendo, depois que ele foi agindo. Quem entende, diga glória a Deus. Então a sabedoria, de novo, Eclesiastes 7,12, serve de proteção como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Então nós temos que buscar sabedoria. 4 animais mais sábios do que os sábios. As formigas, fala de planejamento. Os arganazes, o coelho selvagem, segurança, estabilidade. O próximo foi o gafanhoto, né? Fala de unidade, da pessoa não se isolar. E o último, a lagartixa, o aranha, o geco, que fala de ousadia, ultrapassarmos os obstáculos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, essa é a mensagem para nós buscarmos e termos e usarmos a sabedoria como um desses animais, os animais mais sábios do que os sábios. E o título da mensagem foi esse, né? Os cristãos e os animais mais sábios que os sábios. Receba essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.